A minha terceira empresa, na verdade, agora é o Vai ou Racha. Eu saí de casa do interior de Montenegro para estudar em Porto Alegre quando eu tinha 14 anos. E quando eu fiz isso, na verdade eu não pensei em nada além da primeira semana de aula, né? Pensei, vou chegar, vou estudar e como é que vai ser, não sei, mas eu vou ir de qualquer maneira. Eu acho que essa foi a primeira grande escolha que fez com que eu partisse para todas as outras escolhas que eu fiz. Acho que foi, na verdade, se não fosse essa escolha tão sem pensar, eu não teria chegado até onde eu cheguei. Acho que eu sou muito impulsiva e as minhas escolhas sempre foram assim, nunca fiquei em dúvida. Eu acho que assim, com a idade, tu começa a ter dúvida das coisas. Mas até então eu não tinha dúvida de nada. Quando eu estava na faculdade de arquitetura, eu tinha um namorado que fazia design. E o design, na época, na verdade, ele entrou na primeira turma da escola de design da Uniriter. Era uma faculdade que ninguém sabia muito bem o que era. Tinha o desenho industrial da Ubra e daí abriu essa faculdade e acontecia que eu fazia todos os trabalhos dele da faculdade e achava aquilo muito legal. Eu comecei a me ver lendo livros de design, tendo um interesse numa coisa que eu sabia que era uma incógnita para muitas pessoas, inclusive para mim. E acho que foi isso que me fez querer fazer design. Foi a ideia de não saber o que eu ia fazer e aí querer fazer uma coisa nova que talvez fosse uma descoberta de algo que eu amasse. No design, eu conheci as minhas primeiras sócias, que foi a minha primeira empresa, que se chamava Manga Nuts. Era uma empresa de acessórios. Eu tinha 19 anos e elas também. E foi uma loucura, assim, porque a gente tinha talento e vontade, mas a gente não sabia absolutamente nada de nada, assim. Era muito difícil, assim, tu achar o teu público, tu encontrar, e mesmo assim a empresa durou 1 ano, não tinha estrutura, a gente falou, foi muito legal, a gente ganhou dinheiro, mas daqui pra frente não tinha como levar, porque tu sustentar o teu chute, que é o que, né, que a gente fala que é o mais difícil, é o que não tem como se tu não tem uma base. E eu acho que essa base, ou tu tem uma experiência de vida, ou tu fracassa, como eu fracassei 2 outras vezes, ou tu faz uma escolha, como ele falou, de tu fazer um curso que te dê que tu aprenda aquilo, que tu saiba se tu foi feito para ser um empresário ou não, se aquilo se enquadra ao teu estilo de vida ou não. Tu tá com 20 anos, tu não sabe bem o que tu gosta e tu tenta se enquadrar em algum padrão da sociedade, né? Vou trabalhar no escritório, vou ser estagiária de uma empresa, o que eu vou fazer? Porque até então eu não sabia que eu queria ser empresária de fato. Eu fazia tudo o que aparecia que tinha a ver com arte, com moda, com design. Eu joguei para todos os lados de verdade. Eu queria saber o que eu não gostava. Que eu acho que quando tu não sabe o que tu gosta, tu tem que saber o que tu não gosta. Na verdade, faltava 6 meses para me formar. Eu tinha um namorado em São Paulo e a minha ideia era me formar e morar em São Paulo com ele, trabalhar. Tinha uns contatos lá já e tal, bem legais. E essa era a minha ideia, assim. Eu já meio que tinha desenhado um plano e tudo que eu desenhei até hoje não deu certo. Então, eu acho que faz parte de mim ter que ter um plano B e eu sempre tento fazer isso de uma forma natural, assim. Então, eu terminei o namoro e pensei, bom, agora eu preciso de um plano e o meu plano é viajar para aprender outra língua, porque se eu não fiz isso até agora, porque tinha faculdade, porque tinha trabalho, porque tinha namorado, agora é a hora de fazer isso. E aí o meu primo, que tem uma agência de viagem, ele me olhou e falou, Fê, tu vai com uma semana de hostel, eu fui para Londres, né, que em uma semana eu garanto que tu vai arrumar uma casa. Só que eu não falava inglês desde os meus 10 anos de idade, e aquilo foi a maior loucura da história, porque eu não sou, eu tô aqui falando, isso pra mim não é muito fácil, assim. Uma grande loucura toda essa minha ida a Londres. Eu fiquei 2 anos lá. Lá em Londres eu comecei a estudar na St. Martins, que é tipo uma puta escola, a escola mais foda de moda e de design e de arte que existe no mundo. Para eu me sustentar naquela situação,
eu trabalhei de vários jeitos. Eu trabalhei, eu conto que o mais engraçado foi o meu primeiro trabalho, que era entregar sanduíche de bicicleta. Tá, né? Tu pensa, ah, que legal, eu vou ficar sarada, eu vou conhecer o centro de Londres, tipo, eu podia comer sanduíche de graça e tal. Só que isso era na imaginação, né? Daí eu vou lá, tá, fui, ah, que legal. Só que na verdade eu carregava um container assim atrás da bicicleta, tipo uma geladeira, né? E tinha que pedalar. E depois tu tinha que entrar nos prédios, imaginem aquelas salas infinitas assim, com o sanduíche e gritar sanduíches. Tipo, eu tava passeando com uma amiga minha na rua e eu não tava trabalhando porque eu tava querendo buscar alguma coisa na área. E eu passei por uma placa escrito Open. E aí a gente se olhou assim, ah, vamos entrar, vamos ver o que tem aí dentro. E aí era um ateliê de um cara, e aí eu cheguei segunda lá com a minha pastinha, né, com os meus trabalhos e tal. E o cara falou, ah, senta lá e começa a trabalhar. Eu, como assim? Ele, não, a entrevista eu já fiz, eu sou o dono aqui do lugar, e aquele dia que tu chegou aqui, eu te conversei contigo e vi que tu podia fazer esse trabalho. Tu não pode pensar muito e tal. Foi muito legal porque eu trabalhei com gente do mundo inteiro. Eu trabalhei no London Fashion Week através desse, né, que foi uma oportunidade gigantesca, assim, de trabalhar. E eu acho que lá foi o que aconteceu comigo, assim, eu consegui ver de fato o que eu gostava e o que eu queria fazer. E aí eu voltei para o Brasil com a ideia de abrir uma empresa e foi a Picnic Society, que eu abri com mais duas sócias. Nós ficamos 8 meses planejando a empresa, tipo assim, ela estava de cabo a rabo, ela tinha plano de negócios, ela tinha todos os quesitos que uma empresa tem que ter. A gente era bem dividida, assim, cada sócio ia tomar parte de uma coisa. Tudo é válido, mas uma fórmula pronta, ela não serve para todo mundo. Foi o que a gente fez na Picnic. Foi incrível, assim, o que a gente conseguiu fazer com a quantidade de dinheiro que a gente tinha, que era pouca, porque as pessoas acreditavam na nossa ideia. E eu acho que, né, todo mundo diz, precisa do dinheiro. Tu precisa do dinheiro para o teu respaldo, para tu pagar as tuas contas. Não para tu tocar a tua empresa, porque claro que é bom tu ter dinheiro, mas para essas coisas, tipo, para uma festa, tu tem que fazer as pessoas acreditarem na tua ideia e não tu ir lá e pagar alguém para estar lá. A gente ficou 2 anos e não deu certo, porque as minhas sócias queriam estabilidade e quem é empresário não tem estabilidade e nunca terá. Tipo assim, tu pode conseguir bancar as tuas coisas, mas tem meses que tu vai ganhar mais, tu vai ter que guardar aquele dinheiro porque tu não sabe quanto tu vai ganhar no outro mês. E aquilo foi meio que frustrante, assim, porque eu pensei, agora que eu sabia o que eu queria, não deu e eu não tenho condições de tocar sozinha, porque era uma marca grande, não tinha como eu ficar sozinha na marca. E eu tenho certeza que se a gente tivesse continuado, teria dado certo de alguma forma. Eu pensei, vou fazer alguma coisa enquanto isso. Aí eu tinha restos de tecidos da Picnic, 2 máquinas de costura e pensei, bom, vou ver o que eu consigo fazer com isso por enquanto, vou fazer um teste, vou ver, sei lá, vou inventar uma empresa sem pensar, porque a outra a gente planejou tanto e não deu certo. Eu pensei, eu vou fazer agora tipo um teste de setembro a dezembro e se der certo, se o público aceitar, aí sim eu vou começar a pensar melhor na empresa e tal. Comecei a fazer, comecei a postar no Face, assim, eu tinha uma página, fiz o logotipo, fiz tudo. Fiz a página do Facebook, comecei a botar fotos e não sei o quê. Quando chegou dezembro, eu tinha 1000 encomendas. Tipo, eu comecei a ficar louca, eu pensei, meu Deus, o negócio tá dando certo e agora eu não tenho chão porque eu não planejei isso, né? Aconteceu que eu fiquei por mais de 1 ano fazendo todas as bolsas, todas as necessárias, todas as malas, na minha máquina de costura, na minha casa. E criei um site, vou tirar fotos no quintal da minha casa, vou postar e vou vender para o Brasil inteiro. Hoje eu tenho certeza de que essa é a chance que eu tenho. Tipo, se a La Plage não der certo, eu não sei, eu vou começar outra coisa com o que sobrar da La Plage, sei lá, tipo, vou inventar outra coisa, porque a minha ideia agora é tocar essa marca para a eternidade. Eu acho que isso é muito importante todo mundo saber que quer empreender, que ninguém começa a ganhar dinheiro de um dia para o outro.
que a criatividade, ela faz qualquer coisa, tipo assim, não vai dizer não pra mim, que eu faço, entendeu? Eu sou a Fernanda e eu chutei o balde.